A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Há vários textos na palavra de Deus que as pessoas estão usando de forma errada, torcida, fora do seu contexto. As bem-aventuranças que o Senhor Jesus proferiu no monte, eu vou mostrar aos irmãos e aos amigos a que se refere, está bem claro no texto, no próprio texto mesmo, e por que o Senhor Jesus proferiu as bem-aventuranças. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 1 em diante, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Primeiro, Jesus viu a multidão com certeza estava do lado de baixo do monte, e o Senhor Jesus subiu ao monte. Ele assentou-se e aproximaram-se dele seus discípulos, não os incrédulos do povo ou aqueles que haviam crido e estavam distantes. Não, mas aqueles discípulos que se aproximaram dele. E eu creio que esses discípulos referem-se aos apóstolos. O versículo 2 diz: abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então ele estava ensinando não ao povo, à multidão que estava embaixo do monte, mas aos seus discípulos. Está bem claro, né? Dentro do contexto. No versículo 3 ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava ensinando aqui aos seus discípulos que eles devem ser humildes, não é pobres materialmente, mas que o seu coração fosse um coração humilde, espiritualmente humilde, né? Que ele tivesse um espírito humilde. Ele já estava ensinando isso aos apóstolos, porque eles no futuro iriam partir para a pregação do Evangelho. Mesmo tendo o Espírito Santo, eles teriam que entender, antes de receber até essa missão de ir para o mundo sozinhos, eles teriam que entender que quando eles fossem, eles saberiam como agir de forma correta, de forma cristã, verdadeira. No versículo 4 ele diz aos seus discípulos: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele estava dizendo a seus discípulos aqui que eles iriam muitas vezes chorar, mas que eles seriam consolados. O choro não seria evitado. Eles iriam passar por muitos sofrimentos, mas eles seriam consolados. E ele diz no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, não é no sentido material de ter a terra toda para si, materialmente. Mas quem for manso, ele vai conquistar muitas coisas até no mundo inteiro, as pessoas, da forma mansa. Nós somos muitas vezes levados de uma forma errada, a agirmos sem mansidão. Mas ele está nos ensinando aqui, não somente aqueles discípulos, mas nós que também somos discípulos do Senhor Jesus, a sermos sempre mansos. Porque os apóstolos morreram, mas eles passaram para a posteridade e para os discípulos do Senhor Jesus isso que eles aprenderam. E Deus deixou registrado na sua palavra para que pudéssemos aprender também como discípulos do Senhor Jesus. Discípulo significa aluno. Nós somos alunos do Mestre, o Senhor Jesus Cristo, e devemos também aprender a mansidão. No versículo 6 ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele está dizendo aqui aos discípulos que mesmo se eles ou outros discípulos tiverem fome e sede de justiça, ou seja, com relação à justiça de Deus, às coisas de Deus, serão fartos. Mas é preciso que cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus, sintamos no nosso coração um grande desejo. Ele não vai colocar no nosso coração sem ter esse desejo, o desejo de aprender. E essa justiça está aqui, é a palavra de Deus. A única palavra que o Senhor Deus deixou para o homem, a Bíblia Sagrada. No versículo 7 ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele sede também misericordiosos. Tenham misericórdia, meus discípulos. Porque assim, sendo dessa forma, nós estaremos espelhando o que Jesus Cristo era. Misericordioso, mesmo com aquelas pessoas que afrontavam ele abençoava.
Ele mandou perdoar a quem nos ofendesse e orar por essas pessoas. Né? Ele mesmo na cruz disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Já pensou? Então, a misericórdia é um dom de Deus. E só os seus discípulos têm. Por quê? Porque cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus recebemos, na hora da nossa conversão, o Espírito Santo de Deus, conforme de Efésios capítulo 1, versículo 13, e também como narra em Romanos capítulo 8, né? Recebemos o Espírito Santo. E no versículo 8 ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são esses limpos? Nós fomos limpos com o quê? A limpeza do coração do homem não pode ser de outra forma. Nossas obras são impotentes para nos limpar dos nossos erros. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nossas obras, nossa religião, nossa igreja, seja o que for que façamos, são impotentes para nos limpar. Então, nós só poderemos estar limpos pela palavra de Deus. E essa palavra é dada pelo Espírito de Deus ao nosso coração. Então, nós fomos limpos também pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qualquer pessoa que quiser ser limpa, só pode ser limpa pelo sangue de Jesus. E para ser limpo é preciso arrepender-se de verdade dos seus pecados, antes de morrer, e se converter somente ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz: Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, limpos os vossos pecados, e cheguem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, quem verá Deus? Somente os limpos de coração, discípulos do Senhor Jesus verdadeiros. No 9 ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele disse: Discípulos, vivam em paz. Eu sou a vossa paz. Jesus Cristo é a única paz. E como é que nós vamos transmitir a paz de Deus se nós não agirmos em paz? Se nos agredirem, nós devemos tratar com paz, fazer o possível. Se depender de nós, segundo a palavra de Deus, nós devemos ter paz com todos os homens. Ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No 10 ele diz: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa da palavra de Deus, porque deles é o reino dos céus. Não é da justiça do mundo, essa justiça podre e corrupta que nós temos no mundo muitas vezes. Não é? Existe muita podridão dentro da justiça, em todo ramo nesse mundo aqui existe, né? Coisa errada. Na justiça desse mundo também. Mas ele está dizendo sobre a justiça de Deus. No versículo 11 ele diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, vão mentir, dizer coisas ruins contra você por causa do nome de Jesus. Ele diz: Exultai, no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele nos compara até com os profetas de Deus do Antigo Testamento, que também foram mortos, perseguidos. Todos os apóstolos foram mortos, mesmo transmitindo a paz do Senhor Jesus Cristo, mesmo transmitindo a salvação do Senhor Jesus, mas foram mortos. E ele diz no versículo 13: Vós sois o sal da terra. E no versículo 14: Vós sois a luz do mundo. É lógico que o incrédulo não é o sal da terra e nem a luz do mundo. Então ele está se referindo aqui aos seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Portanto, devemos obedecer ao que ele nos ensinou no Sermão do Monte e procurar as pessoas que estão perdidas neste mundo, que ainda não são seus discípulos verdadeiros. Muitas vezes pensam que são, mas estão enganadas, caminhando para o inferno. Então, propaguemos o Evangelho Santo do Senhor Jesus, para que haja a salvação para todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a todos.